Bom, sejam bem-vindos a esse podcast, pessoal. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, o Dr. Marcelo Neubauer. Dr. Marcelo Neubauer, ele é médico, infectologista, acupunturista, tem mais de 30 anos de experiência e justamente é um prazer tê-lo aqui, doutor. Ô Felipe, obrigado pelo convite, é um prazer participar desse podcast com você. Então, meu nome é Marcelo Neubauer, eu sou infectologista, acupunturista. A minha graduação e as 2 especializações foram feitas na Faculdade de Medicina da USP, onde atualmente eu sou professor convidado do curso de especialização em acupuntura. Além de tudo, eu sou preceptor de saúde da família na Uninove, dou aula para o 6º ano, num ambulatório muito bacana que tem lá em São Paulo. E sou professor aqui da PUC de Campinas de algumas disciplinas, dou aula para 3 turmas de alunos, que é uma coisa que me deixa muito feliz, eu adoro dar aula. Que legal, doutor. Além de toda essa experiência na área médica, né? Toda essa bagagem, né, da área da acupuntura, infectologista, a formação também na faculdade renomada da USP, contribuindo também para a educação, né, dos estudantes. E, doutor, o que eu gostaria, conta para o pessoal como é que foi esse processo de você chegar até a medicina. Você sempre quis ser médico? Isso foi uma coisa de criança? Foi uma coisa quando desenvolveu mais maturidade? Como que foi esse processo? Olha, eu nunca me imaginei fazendo outra profissão na minha vida. Eu nunca prestei vestibular para outra coisa que não fosse medicina. Eu acho que eu falo em ser médico desde que eu me entendo por gente. Eu tive ótimos exemplos de médico durante a minha infância e minha adolescência. Eu tive um pediatra maravilhoso, que infelizmente faleceu quando eu ainda era adolescente. E eu tive um mentor durante o final da minha adolescência, a época do vestibular, e o começo da minha faculdade, que é um cardiologista lá de São Paulo, um cardiologista inclusive renomado, que me trouxe para trabalhar com ele no consultório dele quando eu ainda estava na graduação. E assim, eu sou um apaixonado pela medicina, acho que desde sempre, mas eu sou mais do que apaixonado pela medicina, eu sou apaixonado por ensinar, por isso que boa parte da minha atividade profissional é ensinando, é mais ensinando do que clinicando. Eu tenho um consultório aqui em Campinas, tá? Um consultório... um consultório bem bacana, com um movimento bem gostoso, mas a maior parte da minha atividade profissional é relacionada ao ensino. Olha, que legal. E não é de hoje que eu venho escutando também, doutor Marcelo, que é professor dentro da PUC de Campinas, dá aula desde a parte de clínica médica, semiologia, farmacologia, e justamente uma das coisas que eu mais admiro, doutor, é o respeito que eu vejo que você tem entre o meio da medicina, não só dos colegas profissionais, mas também dos alunos e todos que conhecem dos pacientes, todos que conhecem o Dr. Marcelo Neubauer. De onde que você acha que veio tanto, assim, esse respeito, né? É pela sua formação? Você acha que é pelo carinho que você tem com os pacientes? O que você acredita que seja essa imponência que você traz, assim? Olha, Felipe, eu acho que são várias coisas. Primeiro, com certeza, uma formação sólida. Eu gosto muito de estudar. O ano que vem eu vou cursar 2 pós-graduações ao mesmo tempo. Vou conseguir enfiar na minha agenda o início do meu doutorado e vou fazer uma nova especialização, vou me especializar em fazer procedimentos guiados por ultrassom, que é algo que eu tenho demanda na minha clínica e hoje eu não faço porque eu não sei, porque eu não fui capacitado para isso, né? Mas tem uma coisa que é muito importante, que eu faço questão, inclusive, de valorar nos meus alunos, que é a formação humana. É assim, tratar o aluno com respeito, tratar o paciente com respeito, com o paciente ser acolhedor. É muito importante a gente ter uma acolhida. O perfil do paciente que me procura é um perfil de paciente que ele tem várias fragilidades. E seja como infectologista, seja como acupunturista. Ninguém encaminha paciente para o infecto à toa, né? E então são pacientes que eles vêm com fragilidades e muitas vezes precisam ser acolhidos. Eles precisam que o problema que eles têm seja entendido. E eles precisam muitas vezes entender de uma maneira didática o problema que eles têm. Principalmente, eu não consigo, às vezes, em tratamentos que são mais complexos, tratamentos que são mais difíceis e, eventualmente, tratamentos que são mais caros, se o paciente ele não tiver o entendimento do problema que ele tem e da importância dele se tratar, ele não vai ser aderente ao tratamento.
é muito, o paciente muitas vezes ele fica pulando de serviço em serviço porque ele não encontrou um médico que tenha a capacidade de ser empático com o paciente. E os pacientes precisam muito disso. Infelizmente, a medicina está desaprendendo isso, e acho que é um esforço é um esforço de muitos professores de medicina trazerem isso de volta, né? Trazerem o contato humano, trazerem a questão de pôr a mão no paciente. Eu, como sou professor de semiologia, eu faço um exame físico bastante detalhado. E eu vejo a maioria dos meus pacientes dizerem que nunca tinham sido examinados assim antes. Pessoas, inclusive, pessoas mais velhas, com muita experiência de passar, de ter contato médico. E isso é uma coisa que eu valorizo muito, é o contato com o paciente. Eu tento ensinar isso para os meus pacientes, para os meus alunos. Eu faço questão de que os alunos saibam da importância desse contato, desse contato agradável com o paciente. E esse contato agradável, por onde que você diria que começaria, assim, pela primeira anamnese ou outro procedimento? Antes da primeira anamnese, é a hora que eu chamo o paciente na sala de espera. Uma coisa que me incomoda muito, eu já vi colegas que não levantam da cadeira, a porta está aberta, gritam o nome do paciente, o paciente vira. Eu faço questão de buscar o paciente na sala de espera. Se é a primeira vez que eu tenho um contato com esse paciente, eu me apresento, obviamente ele sabe o meu nome, e eu sei o nome dele, mas eu me apresento, eu conduzo o paciente ao consultório, ofereço uma cadeira, peço para ele se sentar, sento, e a primeira coisa que eu pergunto para ele, sistematicamente, em que eu posso te ajudar? E aí os pacientes começam a conversar, a gente faz a anamnese, anamnese, né, quer dizer, o tirar a história tem um aspecto técnico, né, existem técnicas para isso, e eu tento conduzir isso de uma maneira mais natural possível. E no contato com a acupuntura, principalmente porque às vezes, dependendo da técnica que eu vou fazer, eu invado o paciente por muito tempo, às vezes eu fico 15, 20 minutos com o meu aparelho de laser no paciente, ou fazendo eletroestimulação, eu faço questão de conversar com o paciente quanto isso, e muitas vezes conversas muito não relacionadas à medicina, conversar sobre trivialidade. Eu tenho uma paciente adolescente que eu atendo, eu faço laser nela, que nós conversamos, a sessão dela dura uns 35 minutos, mais ou menos. Numa das últimas consultas que eu tive com ela estava a gente conversando sobre a Feira do Livro, dos livros que ela tinha comprado, os livros que ela gostava, eu sugerindo autor. Isso traz uma ligação entre o paciente e o médico, que é uma ligação que, quando se forma, dificilmente ela quebra. Ligação de confiança, sim, né, doutor? Uma ligação em que o atendimento, pessoal, ele começa desde o início que a pessoa ela entrou na clínica. Desde a primeira impressão que a clínica vai passar, até mesmo antes de entrar na clínica. Como que a calçada tá? A calçada tá limpa? A calçada tá suja? Ela foi bem recebida pela atendente que tá ali, pela secretária que tá ali na frente? Como que foi essa chamada para o médico até a sala do paciente? E é ali que depois que começa, né, a consulta. Exatamente. Para o paciente. Começa muito antes de simplesmente o contato médico-paciente inicial. E eu diria que começa até antes disso. Começa na primeira chamada de WhatsApp para marcar consulta. A forma como a clínica responde, se responde com cortesia, se responde rápido. Ali já começa o primeiro contato, né? Que é a primeira impressão no cenário digital. Exatamente. Hoje em dia, a grande maioria dos pacientes que entram em contato com a clínica, eles entram em contato pelo WhatsApp. Hoje é muito mais prático, né? Ligação telefônica é uma coisa que está ficando incomum, inclusive. Né? Tá começando a cada vez mais. Isso, com esses adventos da inteligência artificial, também vai começar a vir agora atendimento, que é o próprio sistema ali, a pessoa já faz o agendamento dela, isso já existe, né? Ainda o WhatsApp é mais utilizado, por enquanto, né, na maior parte das clínicas. Eu já vi, não em situações médicas, mas eu já vi eu interagindo com empresas pelo WhatsApp, interagindo com inteligência artificial, com um bot. Isso eu já vejo acontecer. Um atendente. Sim. Isso já existe, toda a parte da triagem do cliente por inteligência artificial, isso está se tornando cada vez mais comum, porque atende rápido,
se for treinado de uma maneira eficiente, ele vai atender sem parecer ser um robô, aqueles robôs que clique em digite 1, digite 2. Existem hoje técnicas muito mais aprimoradas para fazer esse atendimento de forma com inteligência artificial, rápida e que vai ser eficaz. Sim, com certeza. A inteligência artificial ela veio para mudar muita coisa. Na própria medicina, ela está mudando bastante coisa. Então, coisas que antigamente eram muito complexas de se resolver. Eu vou dar um exemplo muito simples. Exames radiológicos. Hoje, alguns sistemas de inteligência artificial têm uma grande assertividade. E a gente tem que lembrar que a gente não tem radiologista disponível em todos os lugares. Tudo bem que hoje, com o trânsito digital das imagens, eu posso ter um radiologista no grande centro, avaliando exames realizados em outro estado. Já existem situações de avaliar exames de outro país, inclusive. Tá? Estados Unidos, ele jogou para fora do país toda a análise radiológica dele por uma questão de custo. Então, hoje os exames radiológicos americanos são laudados na Índia, que obviamente tem um custo muito menor. E a inteligência artificial, em algumas áreas da medicina, ela está entrando como uma coisa boa, como uma coisa a se somar. Eu costumo dizer para meus alunos que a inteligência artificial não vai substituir o médico, mas ela vai substituir o médico que não souber inteligência artificial. Então, a gente tem várias situações onde a inteligência artificial ela pode ser muito útil, pode ser um grande aliado, né? Sim, essa que você citou é uma, com certeza. Doutor, hoje, o que você considera, assim, que imagino que deve ser uma dúvida muito comum, né, para os pacientes, quando que eu devo ir ao infectologista? Olha, eu tenho a grande maioria dos pacientes que eu recebo, eles vêm com indicação de procurar um infectologista por outro profissional, a grande maioria. A procura espontânea ao infectologista é algo que ainda é muito incomum. Mas qual que é o perfil de pacientes que eu atendo como infectologista? Eu atendo pacientes portadores do HIV, eu atendo pacientes com doenças, com hepatites virais crônicas, eu acabo atendendo pacientes com complicações infecciosas de cirurgias ortopédicas, e esses pacientes realmente são pacientes bastante trabalhosos. Eu atendi, então assim, qualquer doença infecciosa pode ser tratada por um infectologista. Muitas delas, você não precisa de um infectologista. Você teve uma sinusite, foi no pronto-socorro, fez um diagnóstico de sinusite, não precisa de um infectologista por causa de uma sinusite ou por causa de uma pneumonia não complicada. Mas para determinadas situações infecciosas realmente o infectologista faz um diferencial. Por exemplo, infecções ósseas. O infectologista ele precisa inclusive definir, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia ortopédica, colocou material metálico. Você está infeccionado? Eu tenho que tirar esse material metálico. Então essa é uma decisão que tem que ser tomada com muita responsabilidade. Então, normalmente os ortopedistas eles pedem avaliação de um infectologista nessa situação, e aí a gente vai acompanhar o caso durante o longuíssimo tratamento. Nós estamos falando aí de 6 meses a 1 ano de antibiótico. Né? E aí, inclusive, alguns pacientes eles podem ter complicações do tratamento antibiótico, um tratamento antibiótico prolongado, que o infectologista precisa saber detectar e tratar. Olha, doutor, e aí você vê que é tanta coisa que existe dentro da área da infectologia. Sim. E que as pessoas, né, quem vai buscar esse tratamento são uma série, né, desde a herpes zoster, desde a parte também óssea. E uma das partes, doutor, o que fez você escolher a área da infectologia? Porque é uma área bem específica, né? O que te levou a isso? Porque... Olha, isso é uma coisa engraçada, é uma história boa. Eu entrei na faculdade e eu fui trabalhar com esse cardiologista. Trabalhei com uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Tenho contato com ele até hoje, eu conheço. Imagina, ele me conheceu, eu tinha 16 anos de idade. Mas eu não cheguei a me interessar em fazer cardiologia. Eu comecei, logo no começo da faculdade, eu comecei a me interessar por cirurgia. E eu dei a sorte de, em um determinado momento da faculdade, conhecer um cirurgião vascular. E esse cirurgião me chamou para estagiar com ele. E eu estagiei com ele, operei com ele algumas vezes.
Nas férias eu entrava em cirurgia com ele. Aí eu fui estagiar no laboratório da cirurgia vascular, que é um laboratório que trata de coagulação. Então eu montei um currículo muito forte na área cirúrgica. Fui monitor de técnica cirúrgica, fui monitor de anatomia. Então eu montei um currículo muito consistente, porque eu sabia que eu ia precisar disso, que a residência de cirurgia é uma residência disputada. Sabe o que aconteceu? Chegou o meu 5º ano, eu comecei meu internato. Meu penúltimo estágio do meu 5º ano foi na infectologia. E eu simplesmente me apaixonei. Era o começo da AIDS, tá? A infectologia estava começando a ganhar uma ascensão. Naquela época não existia ainda a residência de terapia intensiva. E quem fazia, um dos especialistas que fazia terapia intensiva era o infectologista. Na nossa enfermaria, no HC, nós temos uma UTI dedicada a doenças infecciosas graves. Então, eu simplesmente me apaixonei pela infectologia. E aí, foi até curioso, porque quando eu terminei o 6º ano, eu prestei a prova de residência. A prova de residência naquela época eram 2 fases. Primeira fase é uma prova teste de medicina geral. E a segunda fase, cada especialidade tem o seu modelo. Na infectologia, era uma prova escrita, bem ferrada, uma análise de currículo e uma entrevista. Primeira coisa que perguntaram na entrevista: você tem um currículo extremamente cirúrgico, o que você está fazendo aqui? Foi a primeira coisa que perguntaram e eu expliquei que realmente foi paixão. Foi paixão. Eu fiz a minha residência, fiquei no HC ainda 2 anos como preceptor, cuidando dos alunos do 5º ano, uma coisa que eu adorava fazer. Foi quando despertou a minha vocação como professor. Aí eu acabei saindo do HC, o famoso caiu na vida, né? E eu fui trabalhar durante algum tempo com UTI, que é uma coisa que eu adorava fazer. Hoje eu não tenho mais saúde física para isso. E eu fazia pronto-socorro, eu sempre gostei muito de emergência, que é outra especialidade que não existia naquela época. E eu trabalhei com isso, com pronto-socorro pronto-socorro e UTI, praticamente desde que eu me formei. Já na residência eu dava alguns plantões em pronto-socorro, trabalhei em algumas UTIs, ainda residente. E depois eu fiquei na vida de pronto-socorro e UTI por 11 anos, fazendo pronto-socorro, UTI. E eu fazia um pouco de clínica de infecto, mas naquele momento eu fazia infecto hospitalar. Que o perfil da infecto hospitalar é um pouco diferente da infectologia de consultório. São as infecções hospitalares, são as infecções pós-operatórias, são pacientes mais graves. É o controle de uso do antimicrobiano dentro do hospital, que é muito importante. Mas foi paixão. Resumindo, foi paixão. Eu me apaixonei por infectologia em 4 semanas de estágio. Teve algum momento marcante, assim, que você fala, nossa, isso aqui foi o gatilho para você trazer, né, à tona essa paixão, né, dentro desse estágio, que aquele momento que você fala, nossa, Felipe, olha, foi isso que me fez eu me apaixonar. Foi esse momento que me fez me apaixonar por infectologia. Olha, eu acho que a primeira coisa que me impressionou é que assim, eu tive sempre muitos bons professores. Naquele momento, a Infecto tinha um professor especificamente que ele foi homenageado de umas 6 ou 7 turmas consecutivas durante a formatura. Aqueles professores que a gente chama para formatura, para compor a mesa e tal. E ele é um cara com quem eu tenho contato até hoje, que ele é muito legal, ele é muito gente boa, ele é baita de um professor. E acho que a forma com que ele conduzia o nosso estágio, a forma como ele conduzia as discussões, porque a infectologia tem um lado que você não tem 2 pacientes iguais. Os 2 pacientes podem ter a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma patologia, e eles vão ser diferentes. E a infecto tem muito disso. Ontem eu estava brincando com uma paciente do consultório, que é um caso extremamente desafiador. É um caso que assim, ele deu nó no meu cérebro para eu conseguir resolver. E eu estava falando, a infectologia tem muito disso, tem pacientes que são extremamente difíceis. E isso acaba, assim, eu gosto muito de estudar. Isso me motiva a continuar estudando. Nossa, que baita, depois dessa, que baita resposta. E a parte da acupuntura, doutor, que é uma também que você
hoje é reconhecido, né, professor convidado pela USP de acupuntura, vem trazendo também isso à tona. Como que foi, o que te levou, de fato, à acupuntura? Olha, o meu primeiro contato com a acupuntura foi no meu R3. Eu tive uma dor muito intensa naquela época. Eu achei que era um zoster, porque era uma dor na linha intercostal, que é uma região muito comum. Uhum. Imagina, residente de infecto, com uma dor intercostal, zoster, você começa a pensar HIV, linfoma, a gente apavora, a gente apavora. Só que passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias, aquela dor importante, e não apareceu lesão. Eu falei, ótimo, não é zoster. Mas aí eu fui conversar com a minha chefe, lá na Infecto, e ela falou, procura o professor Vu lá na ortopedia. Eu procurei ele me agulhou, falou uma neurite do nervo intercostal, inflamação do nervo intercostal. Me agulhou, eu apaguei, eu sou muito sensível, eu apago quando com agulhamento, eu tenho muito sono. Aí, meia hora depois ele tirou as agulhas e falou, olha, amanhã vai estar doendo, volta que eu quero te ver. No dia seguinte eu voltei, ele me agulhou de novo. Aí ele falou, amanhã não vai estar doendo, mas volta que eu quero te ver de novo. Me agulhou o 3º dia e me deu alta. A região onde tinha essa dor ficou anestesiada, assim, se eu enfiasse uma faca e cortasse eu não ia sentir por uns 6 meses. Eu falei, meu, que coisa é essa, né? Até então, o contato que eu tinha com a acupuntura era mínimo, assim, era de ouvir falar. Mas aí passou. Eu trabalhei alguns anos na indústria farmacêutica como gerente de pesquisa clínica. E na empresa, na última empresa que eu trabalhei, eu organizei vários estudos clínicos na área de dor. E aí eu comecei a ter que estudar dor. E eu descobri que dor é um assunto muito legal. Muito, muito legal. Dor é uma especialidade fascinante, tá? Porque você pega um paciente em sofrimento, porque dor é sofrimento, e você, muitas vezes, sofrimento que perdura por décadas, e você consegue mitigar esse sofrimento, o carinho que aquele paciente que chegou para você desesperançoso, agressivo, muitas vezes deprimido, ansioso, você trazer esse paciente para a condição de normalidade é muito legal. E eu falei, vou fazer especialização em dor. Eu propus para a empresa que eu trabalhava me liberar o horário para poder fazer o curso. Para eles era interessante, porque eles têm muita medicação em dor, só que o que acontece? Dor não é uma especialidade de acesso direto. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, imagina que eu quero ser um cardiologista. Eu não posso ser um cardiologista se eu não for clínico primeiro. Eu preciso fazer clínica médica, depois fazer cardiologia. Eu não posso ser um ecocardiografista, que faz ecocardiograma, que é a ultrassom do coração, se eu não for primeiro ou radiologista ou cardiologista. Então, isso que se chama de área de atuação com pré-requisito. Dor não é uma especialidade, é uma área de atuação, porque os pré-requisitos dela são vários, diferentes. Eu poderia fazer clínica médica, pediatria, neurologia, neurocirurgia, ortopedia, fisiatria, anestesia ou acupuntura. Naquele momento de vida que eu estava, a única especialização que caberia na minha agenda é a acupuntura. E aí, isso era meio que final de ano, eu comecei a procurar alguns cursos de acupuntura e eu achei o curso da USP. Me inscrevi, teve uma entrevista, tal, passei. Fiz o curso, só que ao longo do curso eu fui me apaixonando pela acupuntura. Terminei o curso, são 2 anos. Aí eu fui convidado, o professor Vu, ele sempre convida os alunos que mais se destacam para continuar como monitores. Na verdade, a gente ajuda os professores na parte de agulhamento, essas coisas. E, ao mesmo tempo, é uma chance da gente estar fazendo uma reciclagem e se preparando para a prova de título de especialista que acontece normalmente no mês de novembro. Então, eu terminei o curso em fevereiro, em março eu virei monitor. Isso junta pontos para análise de currículo na prova de título.
No final de 21, eu prestei a prova de título de especialista, passei na primeira tentativa. A USP tem uma tradição de altas taxas de aprovação na prova de título. E aí o professor Vu me convidou a ficar como professor convidado. Só que nesse meio de caminho, eu acabei resolvendo deixar dor para fazer mais para frente e eu comecei o projeto do meu doutorado em acupuntura. Fiz um projeto bem bacana. O meu doutorado, ele vai ser em acupuntura auricular, que é uma das técnicas de acupuntura que a gente usa, só que em vez de fazer com agulha, fazendo com laser, e em tratamento de dor lombar. Esse é o meu projeto. Só que esse projeto, ele teve que ficar 1 ano engavetado, porque a empresa que fabricou o meu laser e que doou este laser para eu usar no meu doutorado, empresa que eu tenho um grande carinho, eles sofreram muito para conseguir desenvolver uma ponteira placebo, uma ponteira que não tenha efeito do laser. Quando a ponteira ficou pronta, que foi coisa de 2 ou 3 meses, que eu precisava das especificações dessa ponteira para colocar no protocolo. Eu terminei o protocolo, sentei com o meu orientador. Na verdade, eu tenho um orientador, eu tenho um co-orientador, eu tenho 2 orientadores. Muito bons, muito bacanas os 2. A gente revisou tudo e agora a gente está na fase de submeter o protocolo. Para eu começar o ano que vem, provavelmente lá por março, a coletar os pacientes, quer dizer, convidar os pacientes para participarem do estudo. E eu acabei jogando a especialização em dor mais para frente. O que eu acho que, no fundo, eu acabei dando uma sorte, porque o que acontece? A Sociedade Brasileira de Dor, ela mudou recentemente os critérios para você poder prestar a prova de título. E eles deram uma apertada nos critérios, de modo que a maioria dos cursos de pós-graduação ficou com uma carga horária insuficiente. Vão precisar fazer complementações. Então, vários desses cursos eles estão sendo, como é que eu vou dizer, estão sendo repensados. E aí, como eu tenho uma demanda por alguns procedimentos guiados por ultrassom na minha clínica, e que eu acabo tendo que encaminhar, porque eu não fui treinado nessa técnica, eu vou fazer ao mesmo tempo um curso para aprender a fazer isso. Então, eu já comprei um aparelho de ultrassom, eu aproveitei a Black Friday esse ano e comprei um aparelho, consegui um belo de um desconto, e eu já estou começando a brincar com ele, fazer uma coisinha outra que eu já sei fazer. Eu tenho, olha que interessante, um dos alunos do meu 2º ano de acupuntura, ele faz procedimentos guiados por ultrassom porque ele é fisiatra. Uhum. Ele me ensinou algumas técnicas. Uma troca. Eu acho muito legal. Eu estou aprendendo com um aluno meu. Eu acho isso muito bom. E você vê também a diferença, né, da área, né? Porque a acupuntura, se for pegar, hoje, assim, os pacientes que podem fazer acupuntura são variados. Sim. Olha, tem a própria Organização Mundial de Saúde, ela reconhece algumas situações onde a acupuntura, ela considera a acupuntura como altamente eficaz. Dores de um modo geral, inclusive dores agudas, tanto que lá em São Paulo, a Unifesp tem um pronto-socorro de acupuntura, vinculado ao curso de especialização deles. Dores agudas, dores crônicas, transtornos do sono, então os diversos tipos de insônia, ansiedade leve a moderada, a acupuntura resolve sozinha. Ansiedade grave, onde o paciente tem transtorno de pânico, tem crises, aí a acupuntura ela entra como adjuvante à medicação. Saúde da mulher, todas as fases da saúde da mulher, existe um grande benefício na acupuntura. Então, cólica menstrual, tensão pré-menstrual, problemas relacionados à infertilidade. A própria fertilização in vitro tem protocolos de acupuntura que, se você fizer antes e depois da fertilização, aumenta a taxa de nascido vivo. Gestação, náuseas da gestação do 1º trimestre, aquelas dores nos quadris do 3º trimestre da gestação. E na gestante que a gente menos gosta de usar remédio, né? Uhum.
Sintomas relacionados à menopausa, aqueles calores da menopausa. Os transtornos ansiosos do pós-menopausa também. Algumas patologias digestivas a gente pode tratar com a acupuntura. Então, síndrome de intestino irritável, uma gastrite ansiosa. Eu consigo muitas vezes controlar só com a acupuntura. Paciente oncológico, do tratamento da dor relacionada ao câncer, ou os efeitos ruins da quimioterapia e da radioterapia, a acupuntura tem alta eficácia. Tanto que o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o maior centro de oncologia do país, ele tem um serviço de acupuntura lá dentro. Principalmente para os problemas relacionados à quimioterapia e à dor oncológica. E outras indicações, né? Eu tenho alguns pacientes que me procuram como infectologista e que eu acabo levando esses pacientes para acupuntura pelas mais diferentes situações. O mais comum é herpes zoster. O paciente me procura porque está numa fase aguda de herpes zoster, normalmente ele passou no pronto-socorro, já foi medicado, já está tomando antiviral, e eles, normalmente o pronto-socorro orienta, olha, faça um segmento com o infectologista. Então eu tenho que terminar o tratamento antiviral, eventualmente já entrar com medicação para dor, porque herpes zoster pode deixar uma dor crônica, se não for corretamente tratado. E eu já começo fazendo acupuntura nesses pacientes para ajudar a prevenir a neurite pós-herpética. Outra situação, síndrome pós-Covid, sequelas da Covid. Eu trato alguns pacientes com acupuntura. Inclusive, eu tenho um capítulo de livro escrito num livro chamado Acupuntura na Síndrome Pós-Covid. Eu escrevi um capítulo de livro quando eu ainda não era acupunturista. Eu escrevi como infectologista, esse capítulo de livro. E também eu tenho uma situação que ela é muito curiosa, que eu converti para acupuntura. É um paciente que ele tem uma doença pulmonar, uma infecção fúngica pulmonar chamada paracoccidioidomicose. O nome é grande, eu sei. É uma infecção que ela é uma infecção que ela é muito comum no interior do Brasil, principalmente pessoas que trabalham no campo, por aspirar o fungo que está na terra. E esse paciente, ele tem uma paracoccidioidomicose pulmonar, eu estou tratando, só que ele é um tabagista pesado. Então eu usei a acupuntura nele para reduzir o uso do cigarro. E a acupuntura ela é muito eficaz para a cessação do tabagismo, desde que o paciente queira convictamente parar de fumar. A acupuntura ela é uma ótima bengala para isso. A gente consegue aí uma taxa de sucesso boa, mantendo o paciente sem fumar aí por vários meses, e com o passar dos meses ele vai perdendo a vontade e para. Existe alguma contraindicação para a acupuntura? Alguém que não pode ou não deve fazer? Olha, contraindicação absoluta não. Agora, por exemplo, o paciente é encaminhado para mim para algum tratamento e esse paciente, por exemplo, o paciente me procura porque está tendo náuseas de quimioterapia. Excelente indicação de acupuntura, excelente. Antes de eu tratá-lo, eu quero conversar com o oncologista. Eu quero que ele me autorize a tratar. E eu não interfiro no tratamento oncológico. Eu não vou invadir vamos dizer assim, o território do médico oncologista, que é o médico principal do paciente. Existem contraindicações absolutas, fobia de agulha. Nessa situação, eu tenho alternativas à agulha. Eu tenho laser, eu tenho uma técnica chamada mocha-bustão, que é uma técnica que você estimula o ponto de acupuntura por calor. Tem técnicas onde a gente estimula o ponto de acupuntura com os dedos, mas é uma técnica que eu acho dói mais que a acupuntura, então eu evito. Mas contraindicação absoluta, não. Mas eu uso anticoagulante, por exemplo. Eu já agulhei pacientes em uso de anticoagulante, desde que seja um agulhamento feito por alguém que tenha experiência e que seja um agulhamento cuidadoso e você não fique manipulando a agulha, isso não é um problema. Mas é claro, no paciente com anticoagulante, hoje em dia eu prefiro usar o laser, por uma questão de segurança. Existem alguns pontos que são proibidos na gestação, tá? São pontos que potencialmente podem induzir parto e que eu só posso utilizar se o meu objetivo for induzir parto. Dá para fazer indução de parto por acupuntura. Eu já tive alguns casos que eu fiz que foram muito bem sucedidos. Aquela gravidez, já está lá com 38, 39 semanas, e não vai para frente, não vai para frente, não vai para frente. O paciente me pediu para fazer indução,
Eu fiz. Eu induzi de manhã, nasceu à noite. Só que aí a gente faz um agulhamento de determinados pontos, mas faz estímulo elétrico na agulha. Ajuda a acelerar. Mas contraindicação nenhuma. Existem alguns pontos que são pontos um pouco mais delicados. Então, por exemplo, pontos na caixa torácica. A gente tem que fazer um agulhamento mais cuidadoso, não ter perigo de pegar pulmão. Pontos perto de grandes vasos. Por exemplo, aqui, ponto perto de artéria, que a gente tem que fazer um agulhamento mais cuidadoso. Mas feito por uma pessoa experiente, além de não haver contraindicações, o risco de efeitos colaterais é mínimo. Doutor, e com essa versatilidade toda que a acupuntura traz, né, podendo tratar diversos tipos de enfermidades, né, situações, tem algum momento assim, igual esse, por exemplo, que você comentou da indução de parto, tem algum outro momento que foi muito marcante para você, assim, na acupuntura, em tratamento com pacientes? Olha, eu tive o privilégio de montar o primeiro serviço de acupuntura do país ligado a um ambulatório de violência sexual. Quando você vai para a literatura, vai lá para o PubMed e coloca acupuntura versus violência sexual, é zero a literatura, simplesmente não existe. E eu tive uma vontade, fui convidado para fazer isso. É um serviço ligado à infectologia lá no HC de São Paulo. E vários pacientes ali me marcaram muito, porque esses pacientes, você falou esses porque são homens e são mulheres, eles chegam com uma carga de sofrimento muito grande. E você conseguir pegar um paciente desses e trazer esse paciente para uma situação de conforto, vamos falar conforto espiritual, né? Porque na medicina chinesa, a nossa mente ela é tratada como se fosse um espírito. Tá? Trazer esse conforto espiritual ao paciente é muito gratificante. Eu lembro de uma paciente especificamente, que obviamente eu não posso falar o nome, chegou extremamente ressabiada. Tinha sido um abuso crônico. Quando a mãe detectou, a mãe tirou-a dessa situação de fragilidade, trouxe para o serviço. E normalmente eles passam primeiro com o serviço de infecto, com o serviço de gineco, e eles encaminham para mim. As primeiras consultas super ressabiadas, ainda mais quando eu comecei a tratar, ela não tinha o laser. E ela começou a melhorar. Esse serviço ele funciona de manhã. E o ambulatório da especialização funciona à tarde. Ela me pediu, a mãe pediu para jogar essa paciente pro horário da tarde, porque ela estava perdendo muita aula na escola. Justo. Eu joguei ela pro ambulatório da tarde. Mas era assim, os pacientes no ambulatório da tarde, eles esperam. Normalmente a gente orienta sempre a chegar uns 20 minutos antes. E foi um dia que, por um acaso, eu me atrasei para chegar no ambulatório. Eu estava dando aula em cima, a aula acabou prolongando, atrasei. Quando eu chego no ambulatório que eu entro, ela vem correndo e pula no meu colo. Cara, isso não tem preço, isso é delicioso, isso é muito gratificante. E nesse ambulatório eu consegui dar alta para o paciente, falar, terminamos nosso ciclo, você está bem, e eu vou te dar alta. Cara, isso não tem preço, isso é muito bom. E tem sido uma experiência muito boa. Hoje, a única coisa que existe escrita de acupuntura na violência sexual é um capítulo de livro meu, que eu fui convidado a escrever. É num livro que se chama um Tratado de Acupuntura na Ginecologia, Obstetrícia e Fertilidade. E eu escrevi o capítulo de acupuntura na violência sexual. Pessoal, quando eu falei que o convidado era de peso, eu não tava para brincadeira. É fantástico. E uma das coisas que é nítido, conversando com você, perceber, é essa necessidade, né, de você tratar o paciente, você cuidar do paciente, você resolver a dor desse paciente, resolver o problema desse paciente. E hoje isso é uma das coisas que mais falta, né? Hoje, nos dias, com tantos médicos que acabam deixando ali o paciente não só na parte de técnica, eu digo, mas na parte de suporte, de cuidar ao paciente, a empatia pelo paciente. Eu acho que ser empático com o paciente é pré-requisito para ser acupunturista, tá?
O acupunturista, ele é um médico que ele põe muito a mão no paciente, ele conversa muito com o paciente. Eu não consigo fazer uma primeira consulta em menos de 1 hora. Fora a sessão de agulhamento, tá? Eu não consigo. Não dá. Por isso, inclusive, que no meu consultório eu optei por não atender convênios. Uhum. Porque aí eu consigo me dedicar a ter um tempo maior com o meu paciente, eu consigo dedicar o tempo que é necessário. Tudo bem, passou a primeira sessão, são sessões de manutenção, a conversa já é bem mais rápida, o que interessa é o tempo que o paciente vai ficar agulhado. Mas uma primeira sessão, uma primeira conversa, que eu preciso fazer um questionário extremamente detalhado. A medicina chinesa, o conceito de exame físico na medicina chinesa, ele é muito recente, porque havia uma questão de pudor imagina, estou falando de uma medicina que tem mais de 8.000 anos de idade, né? Então, o exame físico do paciente é a palpação de determinados pontos de acupuntura que ficam nas extremidades, seja na mão ou nos pés, é a palpação do pulso e a inspeção da língua. Esse é o exame físico chinês clássico. Tá? Claro que eu faço, o meu paciente com dor, eu faço um exame físico ortopédico. Claro que eu faço um exame físico geral. Eu não vou deixar de escutar o coração do meu paciente, escutar o pulmão desse meu paciente, palpar a barriga desse paciente. Então, eu preciso agregar toda uma bagagem da medicina chinesa com toda uma bagagem da medicina ocidental. Isso não dá para fazer em pouco tempo. Preciso de tempo para fazer isso com o meu paciente. E é claro que lidar com dor exige que você seja empático. A grande maioria dos pacientes que me procuram é por dor. Ele exige que você seja empático com ele. O paciente com dor é um paciente que está em sofrimento. Então a gente precisa entender essa dor do paciente, precisa deixar claro para o paciente que a gente entende o sofrimento desse paciente e que a gente vai fazer tudo para mitigar esse sofrimento e ainda deixar claro para o paciente que tratamento de dor crônica não é milagroso. Não vai ser na primeira sessão que eu vou conseguir deixá-lo 100%. Eu preciso de tempo para isso, eu preciso de quantidade de sessões. Às vezes eu tenho que associar medicamentos ao meu tratamento com acupuntura. Muitas vezes eu preciso associar, principalmente na dor crônica, eu preciso usar drogas neuromoduladoras. Eu faço a neuromodulação com as minhas agulhas, mas eu faço também neuromodulação química. Usar o melhor das duas medicinas em prol do meu paciente. Tem situações onde a acupuntura vai ser melhor que a medicina ocidental. Vai ter situações onde a medicina ocidental vai ser melhor que a acupuntura. E vai ter situações onde o conjunto das duas vai ser melhor. Então eu tenho pacientes que eu não cogito por agulha. Eu tenho pacientes que eu não preciso da medicação. E eu tenho o paciente que eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu ponho agulha, mas eu dou até minha receitinha azul de vez em quando que precisa. E hoje, doutor, o paciente que quer entrar em contato com você, como que ele pode fazer para marcar uma sessão de acupuntura com você? Olha, no meu site, que é o drmarceloneubauer.com.br, tem um link para o WhatsApp da clínica. E aí é marcada a consulta. Eu sempre peço para o paciente de acupuntura trazer uma bermuda e para as mulheres um top de academia mesmo, porque muitas vezes eu preciso que o paciente se dispa para ser agulhado. Eu faço questão de despir ao examinar meus pacientes sempre. Eu tenho um caso que eu conto para meus alunos de semiologia que me encaminharam o paciente com uma cartinha ao colega acupunturista, um médico que eu não sei quem é, ao colega acupunturista, solicito o tratamento do paciente que está com dor nas costas. Ok. Inclusive é tema do meu doutorado. Só que quando o paciente tirou a blusa, ele tinha um herpes zoster nas costas. E o médico não tinha olhado. Exatamente. Não tinha examinado. Exato. Um ótimo motivo para ter dor nas costas de passagem, o paciente não tinha percebido porque era nas costas. Ele só sabia que estava doendo. Então, despir o paciente faz parte, é necessário, claro, com todo o respeito, principalmente pacientes mais velhos, com toda a sensibilidade possível, sem tirar a dignidade do paciente, pelo amor de Deus. E aí, se é um paciente que eu vou agulhar, eu oriento, olha, traz uma bermuda, traz um top, pode se trocar aqui no banheiro da clínica mesmo,
fica mais à vontade e tal. Às vezes eu tenho pontos no tórax, tenho pontos no abdômen, pontos nas costas, às vezes pontos... Eu tenho um paciente que eu tenho que fazer um ponto que é no glúteo. Então, isso, então a gente sempre orienta quando vem para acupuntura, olha, traz uma bermuda, facilita muito. Eu uso muito ponto no joelho. Então, às vezes vem com uma calça mais justa, que a calça não sobe, aí eu preciso pedir para o paciente vir de bermuda. E os pacientes, eles... Tem algum outro paciente que chega e não cumpre esses requisitos? Olha, a gente se vira como que é necessário, né? Eu trabalho no meu consultório sempre com 2 salas. Por quê? Porque como o paciente vai ficar pelo menos uns 20 minutos agulhado, em outra sala eu estou fazendo um atendimento clínico, estou atendendo outro paciente e tal. Paciente, se ele precisar se despir para eu agulhar, depois que eu agulhei, eu peço o paciente se cobrir com a própria roupa. Eu sempre tenho... A sala onde eu agulho é uma sala mais quente, é uma sala com uma temperatura agradável, até porque a acupunturista não gosta de frio. Então o paciente, eu procuro colocar o paciente numa posição que seja confortável para ele, que ele fique à vontade. Porque você imagina você colocar o paciente numa posição cheio de agulha, numa posição que ainda por cima torta. Então eu tento posicionar o paciente numa posição confortável, deixo ele lá agulhadinho, quietinho. Terminou o tempo, eu vou lá, tiro as agulhas, deixo o paciente se vestir com tranquilidade e ir embora. Legal. Doutor, então a gente aqui passou sobre os pontos de quem pode fazer uma consulta com um infectologista, quem pode e deve fazer uma consulta com um acupunturista. E agora eu gostaria de entrar também na parte que você é professor, doutor. Sim. Então, e é uma das partes que você, como você mesmo disse, é uma das partes que você mais gosta de ensinar. Sim. E passar esse conhecimento todo que você adquiriu durante 30 anos nessa área de medicina, passar isso adiante, passar aos alunos esse cuidado, essa empatia, esse conhecimento técnico. Hoje, quais são as universidades que você dá aula e como que você enxerga, assim, esse seu propósito com o ensino dos nossos futuros médicos? Bom, a primeira faculdade que eu dei aula foi a própria USP, tá? Como eu era preceptor lá em 98, 99. Depois eu voltei para a USP pela acupuntura em 2022. Em 2021 fiquei como monitor, que não deixa de ser um professor, mas a partir de 22 como professor convidado. Desde agosto de 22, eu sou preceptor de saúde da família na Universidade 9 de Julho. A Universidade 9 de Julho, ela tem um grande ambulatório de atendimento médico no centro de São Paulo, próximo ao bairro da Liberdade. E eles são muito rigorosos em relação à qualidade do ensino. Então a gente tem um time de preceptores grande, só que de muita qualidade. Basicamente, os alunos são divididos em salas de atendimento e é um preceptor para cada 3 salas. O aluno vai, atende o paciente, tira história, faz exame físico. Aí a gente pede o paciente aguardar na sala de espera, entra, discute o caso, explica vê o que está acontecendo com o paciente. E o professor orienta as condutas que vão ser tomadas com o paciente. Vai fazer medicação, fazer exame, encaminhar para o especialista, parará. É uma atividade muito gostosa, E aí, desde outubro de 22, eu sou professor da PUC de Campinas. Começou, na verdade, exatamente porque eu já tinha um contato prévio com a PUC de Campinas, porque eu como gerente de pesquisa clínica, eu trouxe alguns estudos para serem feitos lá na PUC. E aí, quando eu saí da indústria farmacêutica e voltei para a assistência, eu vim conversar com o diretor da PUC, o professor Joaquim, e com a ideia de montar o centro de acupuntura da PUC. O professor Joaquim falou que achava a ideia interessante, tudo, ele apoiava a ideia, mas que ali primeiro eu precisaria entrar na PUC. A PUC, ela contrata por concurso. Prestei, aí quando foi setembro, teve um concurso para professor de semiologia. Prestei esse concurso, fui aprovado, fui contratado. Logo depois, o professor da clínica médica me pediu para assumir algumas turmas de clínica médica, são aulas de beira de leito, para alunos.
A semiologia, para o público entender, é a parte da medicina onde a gente ensina o aluno, o estudante de medicina, a tirar história e fazer o exame físico do paciente. Acho que é por isso que eu sou tão chato com história e exame físico, né? E depois disso, e são aulas de beira de leito, são aulas práticas na beira de leito, utilizando o próprio paciente para examinar. Muitas vezes, algumas coisas a gente ensina os alunos examinando os próprios alunos, mas é importante eles aprenderem a ver não só a normalidade, mas a anormalidade. Então, examinar o paciente. O paciente que tem um sopro, o paciente que tem uma ausculta pulmonar diferente, o paciente que, por exemplo, tem uma massa abdominal. E aí, na clínica médica, eu dou aula de beira de leito, que é alguma coisa muito parecida, só que aí o foco não é o exame físico. O foco aí é o raciocínio clínico. É entender a doença que esse paciente tem, entender os porquês dessa doença, como ele está evoluindo e como ele está sendo tratado. Na verdade, eu utilizo a estrutura do Hospital da PUC, mas o paciente ele não é meu. O paciente ele tem o médico, ele tem a equipe médica que cuida dele. A gente simplesmente utiliza a estrutura do hospital. Depois disso, eu fui convidado no comecinho deste ano a assumir a cadeira de farmacologia aplicada, que é a farmacologia, que é ensinar o paciente a usar o remédio. Na verdade, existem 3 cursos de farmacologia na PUC. Um que é de farmacocinética, que é entender como o remédio se comporta no corpo, como ele se distribui, como que ele é eliminado, como que ele é excretado, como ele é absorvido, tal. Tem um curso de farmacodinâmica, que é entender como o medicamento funciona. E aí tem um curso de farmacologia aplicada, que é o aspecto mais prático do medicamento. Então é assim, olha, eu tenho, por exemplo, sei lá, insuficiência cardíaca. Eu posso utilizar diurético, posso usar inibidores da enzima conversora, posso utilizar digitálicos, posso utilizar bloqueadores do receptor de angiotensina. E com esse arsenal todo de medicamentos, como que o médico ele vai escolher como tratar, de que maneira tratar, que remédios associar, que remédios não pode associar. Então, o curso é um pouco disso. Então, está sendo uma experiência muito interessante. É a única matéria teórica que eu dou aula, porque as outras matérias são muito práticas, né? Beira de leito. E aí, a única matéria que eu tenho classe cheia. E é muito gostoso, a interação é muito gostosa. Eu gosto muito de fazer isso. Como que você enxerga a interação com os alunos, né? Porque você pega eles em diferentes fases, por exemplo, da clínica, da farmaco. Como que você vê essa diferença? Você sente diferença, às vezes, na maturidade do aluno? Olha, eu pego 3 semestres consecutivos, né? Eu pego 4º, 5º e 6º semestre. Eles mudam. A gente enxerga a mudança de maturidade, a mudança de postura dentro do hospital. Não que a postura seja ruim, não é que ele tem uma postura errada, é que ele não sabe a postura que ele tem que ter. Então ele está retraído. À medida que o tempo vai passando, o aluno vai se soltando, ele se torna mais comunicativo com o paciente. Às vezes ele está no início mais inseguro, né? Sim. E aí o outro já está com uma desenvoltura. Ele vai ganhando segurança à medida que os semestres passam. Então, isso E é nítido, né? Porque Sim. Você acaba pegando também ali do 4º ao 6º semestre, dá uma diferença bem grande, não e só assim, por conta. E eu montei esse ano lá, quase que em paralelo, o braço acadêmico de acupuntura. A PUC ela tem um sistema de ligas acadêmicas, que ela tem ligas menores e ligas maiores. As ligas menores são braços. Tá? É um nome que se usa na casa. Eu montei o braço no começo, na verdade, no final do ano passado, junto com quatro alunas que vislumbraram a possibilidade de fazer alguma coisa diferente, alunos que gostam disso. E a gente começou com uma carga teórica grande, e logo depois a gente sentiu necessidade de uma carga prática. E então o que a gente fez? A gente montou Eu não tenho espaço no ambulatório da PUC. O ambulatório da PUC ele é muito pequeno pelo volume de coisas que ele tem para fazer. Então, a gente pega uma sala de aula e atende quem aparecer. No começo eram só os alunos do braço, mesmo. Eu ensino eles a agulharem, aprendem os principais pontos. Depois que eles já estavam... Depois que a notícia começou a espalhar, os próprios alunos começaram a trazer colegas. Eu já atendi alguns funcionários da PUC.
Já atendi alunos de outras faculdades, ali mesmo do Campus 2. E a coisa meio que está espalhando e sempre tem atendimento. O pessoal já sabe que quarta-feira, meio-dia, sala B19, tem atendimento de acupuntura. Eu agulho algumas vezes, alguns pontos mais difíceis, mas os alunos já estão agulhando. Inclusive, nós já tivemos ocasiões de fazer atendimento de acupuntura para a comunidade, que os alunos atenderam comigo orientando. Foi muito legal. Então, assim, às vezes eu recebo uma mensagem no WhatsApp: professor, minha mãe tá com tal coisa, o que o senhor sugere de ponto, não sei o que, parará. E eles estão agulhando agulhar mãe, pai, irmão, namorado. E aí é o que mais quer, vai pegando e começa pela família ali, né? Exatamente. E essa é uma interação que é muito gostosa, né? E assim, o assunto, ele é um assunto muito árduo. Então, com esses alunos, eu estou fazendo em doses homeopáticas o assunto do mais simples para o mais complicado. Porque o entendimento da medicina chinesa, a medicina chinesa é extremamente complexa. E ela é uma medicina baseada em observação. Eu observei um fenômeno acontecendo na hora que eu pus aquela minha agulha ali, e eu preciso explicar esse fenômeno. Só que essas explicações foram construídas há milênios, com recursos que a medicina, não, sem os recursos que a medicina tem hoje em dia. Então, muitas dessas explicações são extremamente fantasiosas. Sabe? Doenças provocadas pelo vento interno, doenças provocadas pelo fogo, e por aí vai. Só que, eu que sou um médico no século XXI, eu sei que o meu fígado não produz vento, por que eu continuo tratando o vento do fígado? Porque se eu faço o meu agulhamento fazendo essa linha de raciocínio, o meu agulhamento é muito mais eficiente. Porque, óbvio, os chineses descreveram o que é o eficiente e só tiveram dificuldade para explicar por que era deficiente, por que era eficiente. E é um pouco disso que a gente tenta traduzir para os alunos. Então, é um assunto extremamente árduo de se aprender. Hoje você pode pegar o melhor de cada área, Exatamente. Né? Eu acho que o melhor acupunturista é aquele que consegue agregar o melhor da medicina ocidental e o melhor da medicina tradicional chinesa. Hoje, o acupunturista, ele, na verdade, ele é um grande neuromodulador. Eu dou aula de neurofisiologia lá na USP para os alunos da especialização, que eu preciso explicar os complexos mecanismos neurológicos que são desencadeados pelo agulhamento. Hoje, a medicina, a ciência já explicou muita coisa. Não explicou tudo ainda, mas já explicou muita coisa de por que o agulhamento funciona. E isso é um assunto difícil, viu? Esse é um assunto, e é um assunto que a gente dá muita ênfase porque é muito cobrado na prova de título. Como que você enxerga, doutor, assim, o futuro da medicina, já que a gente vê que é uma área assim que toda hora chegando novos conhecimentos, você trouxe à tona também da medicina oriental, que a gente consegue também pegar as melhores práticas de cada uma e ter melhores resultados, né? E hoje, como que você enxerga assim, o futuro que o médico e a medicina está evoluindo? Infelizmente, sem otimismo. Qual que é o problema? Nós temos uma profusão de escolas médicas Brasil afora, uma quantidade muito... Nós só temos menos escolas médicas que a Índia. Só que a Índia tem 5 vezes a nossa população. E o que acontece? Eu tive um aumento muito grande de novos médicos formados e a capacidade de capacitá-los em especialidades não aumentou. Então, hoje eu tenho um grande gargalo, que é a prova de residência. É um gargalo, hoje eu diria que é mais difícil passar na residência do que passar no vestibular. Tá? E eu tenho muitos médicos que estão sendo formados em instituições sem locais próprios de ensino, sem hospitais próprios, sem ambulatórios próprios. E isso é muito ruim. Vou pegar o exemplo do Celso Pierro, que é o hospital da PUC. Mesmo quem não é professor, que é médico que foi contratado para dar assistência ao paciente, esse médico sabe que ele está no hospital de ensino e ele vai ensinar. Então, se ele não tem esse perfil, ele nem vai estar lá. Então, o hospital, ele meio que ele flui com o objetivo de ensinar.
É diferente o que a gente vê muitas vezes por aí, e mesmo aqui em Campinas a gente sabe que isso acontece, de escolas que não têm hospital próprio e se utilizam da estrutura de um hospital que já existe. Sim. E aí, o que acontece? Ou essa escola vai ter que colocar um profissional lá dentro, vinculado à escola para ensinar, o que algumas fazem, outras não. Ou essa escola vai deixar os alunos meio a Deus dará. E os alunos vão ter uma deficiência de aprendizado. Vão ter uma deficiência de aprendizado e a gente está vendo médicos mal formados. Uma coisa que é muito, muito interessante, que eu sempre pergunto, médico é doutor? Até Te pus numa saia justa. colocou agora, até fiquei curioso, médico, doutor? Médico é doutor. Na verdade, quem que é o doutor? O doutor é aquele profissional que está habilitado a ensinar a própria profissão. Esse é o doutor. Uhum. O cargo de doutorado foi criado para equiparar outras profissões às profissões que já são naturalmente doutores. Médico, advogado e engenheiro militar. Só existe engenheiro civil porque existia engenheiro militar, tá? Porque o que acontece? Quando eu estava no meu internato, no meu 5º e 6º ano, eu aprendia com os meus residentes. Quando eu era residente, eu aprendia com os meus preceptores. Então você tem essa escala, isso é absolutamente normal. Agora, eu tenho uma pessoa mal formada, ela vai ensinar errado. Então, esse é um problema que a gente vê que a gente vê acontecer. E, infelizmente, nem todas as faculdades, como é o caso das 3 onde eu leciono, tem como é que eu vou te dizer? Tem o critério de escolher quem está dando aula lá dentro. Muitas vezes a faculdade ela não consegue bons profissionais para dar aula, até porque bons profissionais estão começando a escassear. Então você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, uma da própria PUC. Os professores que estão lá, eles estão lá porque eles gostam de lecionar. Eles estão lá porque é prazeroso ensinar. A gente gosta desse contato, a gente gosta disso, e a gente se dedica para fazer isso da melhor maneira possível. Então, eu tenho certeza que vão sair profissionais muito bem formados, eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto que a PUC é considerada uma escola de primeira linha, a Faculdade de Medicina da PUC é considerada uma escola de primeira linha, com uma alta taxa de aprovação em residência médica, e que realmente os alunos saem muito bem formados, os alunos saem com uma formação sólida. O que você acredita hoje que uma faculdade de medicina tem que oferecer ao aluno, além de bons professores, né? Professores que vão ensinar não só a parte técnica, mas a parte ética. O que você acredita que, além dos profissionais, desses médicos, doutores que vão estar ali se dedicando, né, para dar o seu melhor, ensinando a esse aluno, o que você acredita que uma faculdade ela tem que ter para formar bons médicos? Oferecer pacientes. A gente não aprende medicina sem pacientes. Tá? E para você poder oferecer pacientes para o seu aluno, para o seu estudante de medicina, você precisa ter toda uma estrutura por trás. Que não é uma estrutura barata, tá? Ela não é uma estrutura barata. Quando eu falo de estrutura, é prédio, equipamento, profissionais. Por exemplo, a PUC, ela não tem só médicos dentro do hospital, ela tem enfermeiro, tem fisioterapeutas, tem técnicos de enfermagem, tem nutricionista, tem farmacêuticos. Então, e para poder ofertar isso, para poder ofertar ao paciente, eu preciso ter a estrutura. Para eu poder ensinar, eu preciso ter a estrutura. E para o aluno aprender também. Eu acho que é o grande diferencial de uma boa faculdade de medicina, é isso. É o aluno ter a oportunidade de ter contato com o paciente. Lá na PUC, os alunos começam a ter contato com o paciente no primeiro semestre. Que eles vão para o hospital pela primeira vez. Esses sim apavorados. Esses sim apavorados. E
E é esse contato que traz, que faz o aprendizado. Eu acho que uma coisa que fez muita diferença na minha formação, lembrando que eu tenho 30 anos de graduação, então o próprio modelo de ensino era diferente naquela época. Foi a quantidade de pacientes que eu vi durante toda a minha faculdade. A gente começa a ver paciente na semiologia, né? Na prática, a gente começa a ver na semiologia. Então foi semiologia, foi clínica médica, foi clínica cirúrgica, gastroenterologia. E quase sempre os esquemas de aulas eram primeiro uma aula teórica, depois aula de beira de leito. Em grupos pequenos, né? E então isso fez toda a diferença no meu aprendizado. E eu vejo isso acontecendo hoje. Lá no centro de acupuntura, agora falando não só de graduação, mas também de uma pós-graduação. Cada aluno, em 2 horas de ambulatório, ele vê pelo menos 5, 6 pacientes. Tem o caso novo, que ele vai demorar mais, mas tem os retornos. Sim. Que eles voltam. E isso faz toda a diferença no aprendizado. Experiência na prática. Exatamente. Experiência na prática. Outro dia eu vi no Instagram um anúncio de um curso de acupuntura por ensino à distância. Eu falei, como? Como é que você vai pegar na mão da pessoa e ensinar ela a pôr a agulha e colocar? Eu até poderia ensinar a teoria. Sim. A teoria, como eu faço no braço, as aulas teóricas são todas online. Que eu faço, inclusive, eu faço à noite. Mas o ensino prático não tem jeito, você tem que pegar a mão, você tem que pegar na mão da aluna. É insubstituível. Como eu preciso pegar o meu aluno de semiologia a mão e mostrar para ele, olha, palpa aqui, olha, aqui tem tal alteração, olha, ausculta aqui, olha, faz essa manobra ortopédica, olha como nesse paciente a manobra tem um efeito diferente de se ele tivesse normal. E é assim que o aluno aprende. Ele aprende muito mais assim do que no livro. Mesma coisa de estudar anatomia sem ter as peças na prática para analisar. Exatamente. É muito diferente. Tudo bem, a gente sabe que hoje em dia é muito difícil. A estrutura de um laboratório de anatomia é complexa. Quando eu me graduei, nós dissecávamos cadáveres. E hoje eu não sei como está lá na faculdade, tá? Eu não sei como é que está lá na USP. Mas o aprendizado prático de você, sei lá, eu tô abrindo a barriga, eu achei onde tá aquela artéria que vai pro estômago, eu achei aquela veia que vem do baço. Nossa, faz toda e completa diferença, né? Esse aprendizado prático. A PUC trabalha com peças dissecadas, os alunos eles aprendem na prática. Inclusive é um ensino muito bom, o ensino de anatomia deles, e não tem jeito, você não tem como substituir. A mesma coisa que você formar um dentista se ele ter passado numa clínica odontológica, se ele ter extraído um dente. Não tem como. Fazer uma cirurgia sem pegar na praia. Exatamente. E aí vocês veem, pessoal, também a importância da prática, né? Porque quando a gente fala de medicina, a gente não fala só do médico, da técnica, da teoria, porque tem muitas hoje faculdades que ensinam não só a teoria, que focam ali, às vezes, até uma forma de dizer, às vezes formar o aluno só da parte da teoria para passar na residência, só que sem ter a parte prática ali por trás. O internato ele é obrigatório. As faculdades elas têm que providenciar o internato, mas apesar dele ser obrigatório, a condição com que ele é oferecido nem sempre é ideal. Isso é uma preocupação que a gente vê. Porque o aluno, durante a graduação, a gente precisa pegar na mão do aluno e conduzi-lo. Depois que ele ganha o CRM dele, ele vai ter que se virar. Tudo bem, a gente tem a residência, tem as pós-graduações para poder ensinar, mas assim, o aluno ele não vai conseguir aproveitar uma residência médica. Ele pode até conseguir entrar se ele souber muita teoria, mas se ele não tiver vivência prática, ele vai aproveitar muito menos. Ele vai ter que tirar na residência o atraso do internato dele. Sem falar que, de novo, as vagas de residência são muito menores, né? Sim. Isso é uma das coisas que é o que você falou, né, doutor? Vai ficar cada vez mais concorrido, porque o mercado tem muitas faculdades e muitos profissionais que não estão preparados, de fato, para se tornarem esses médicos que vai cuidar da saúde da nossa população. Uma coisa que eu vejo muito lá na PUC, eu faço questão de enfatizar isso com meus alunos, muitas vezes a gente recebe o paciente
que no sistema ele foi muito mal conduzido, Uhum. e ele chega na PUC para a gente resolver as complicações que ele teve por ter sido mal conduzido no sistema. Vários casos, vários. Algumas situações, inclusive, que deveriam ser consideradas inadmissíveis. A gente já viu acontecer. O paciente ficou rodando na rede. Lembrando que a PUC ela não atende só Campinas, né? Ela atende todo o entorno de Campinas. Né? E quando o paciente ele chega lá, porque é um hospital terciário, é um hospital para pacientes mais complexos, muitas vezes a complexidade desse paciente é a complicação do tratamento inadequado. Infelizmente a gente vê isso acontecer. E não é pouco, infelizmente. Comum. É comum, infelizmente. Isso é uma preocupação das sociedades médicas, tá? Isso é uma preocupação do próprio CRM, isso é uma preocupação. E é um motivo de atenção. E é um motivo sempre de muita preocupação da nossa parte. E, além de tudo, a gente tem que lembrar uma coisa: a medicina ela está sendo invadida. O que a gente está vendo, algumas especialidades médicas, particularmente as especialidades médicas que são muito lucrativas, por exemplo, medicina estética, a gente está vendo uma invasão de outras profissões realizando procedimentos estéticos invasivos e que deveriam ser restritos, nem ao médico, mas deveriam ser restritos ao dermatologista e ao cirurgião plástico. Uhum. E a gente, infelizmente, de vez em quando aparece um caso na mídia, o outro, e normalmente aparece na mídia quando deu complicações graves. Sim. Quando deu complicações graves. E isso também é uma ameaça. Isso também é uma ameaça dentro da medicina, que é o profissional não qualificado realizando procedimentos que deveriam ser de exclusividade do médico. Mais com Como procedimento médico, incisivo. eu posso realizar qualquer procedimento dentro da medicina. Tá? Não existe a restrição do procedimento ao especialista. Isso não existe. Claro que se eu me meter a fazer, sei lá, uma neurocirurgia e dar errado, o peso da justiça e o peso do CRM em cima de mim vai ser muito maior pelo fato de eu não ser um neurocirurgião. Uhum. E ser especialista não é uma tarefa fácil. As sociedades elas são bastante rigorosas na avaliação dos candidatos. Esse final de semana nós tivemos o Congresso Brasileiro Internacional de Acupuntura aqui em São Paulo. E nós tivemos prova de título de especialista. E houve reprovações, lógico. A gente não vai entregar o título, a pessoa tem que se mostrar capacitada a exercer a especialidade. E uma coisa que a gente vê também acontecer na medicina são pessoas se anunciando especialistas sem serem. Para eu poder colocar na plaquinha do meu consultório acupuntura, eu tenho que ter feito a especialização, passado na prova de título, recebido o meu diploma de especialista, e eu preciso registrar esse diploma no CRM. Quando eu registro o meu título de especialista no CRM, eu recebo um número, se chama RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Só tendo RQE, eu posso anunciar minha especialidade. E toda vez que eu me anunciar especialidade, o meu RQE tem que ser citado. Na minha página do Instagram, tem o meu CRM, porque eu me anuncio médico, e tem meus 2 RQEs, porque eu me anuncio infectologista e acupunturista. Eu tenho um número para cada especialidade que eu tenho. E não fazer isso é considerado infração ética. Tá? Anunciar uma especialidade que não tem, ou muitas vezes anunciar uma especialidade que não existe. Isso também acontece. As pessoas inventam especialidades para se anunciar. Existe muito isso, infelizmente. Se você vai procurar um especialista, entra no site do CRM, coloca o nome do médico, vai aparecer uma foto dele. Esse dado ele é público, ele tem que ser público. O número do CRM e o número do RQE. Ou os números dos RQEs que ele tenha. É uma maneira de você garantir que você está indo num especialista de verdade, num especialista autêntico. E isso é uma grande briga nossa, assim, por defender a qualidade do atendimento médico. Como é que eu defendo a qualidade do atendimento médico? Capacitação. O título de especialista é simplesmente o reflexo de uma boa capacitação.
Doutor, e para essas dicas, para o pessoal sempre conseguir verificar essas partes de especialidades, CRM, o que você indica? Que eles possam te acompanhar às vezes no Instagram? O senhor posta conteúdo ali sobre essa parte de infectologia, acupuntura? Sim, Conta mais um pouquinho para o pessoal. No meu Instagram, eu optei por ter um Instagram extremamente técnico. Eu posto pouquíssimas coisas pessoais. Mas basicamente, eu acabo postando muita coisa de infecto. Porque eu tenho muita demanda de infecto, porque o que acontece? Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura é uma sociedade muito pequena. Nós somos poucos acupunturistas ainda. A nossa especialidade inteira ela é menor que o Colégio Paulista, que o Congresso Paulista de Cardiologia. A nossa especialidade inteira. Então, para a divulgação da especialidade, o Colégio Médico ele contratou uma assessoria de imprensa que gera entrevistas. E aí os diretores do colégio vão normalmente falar sobre acupuntura. Só que acontece, essa assessoria recebe muita demanda de infecto. Normalmente, infecto é uma das especialidades que mais dá entrevista. E eu sou o único infecto-acupunturista do estado de São Paulo. Vem tudo para mim. Então, normalmente, eu acabo repostando essas entrevistas quando tem algum assunto interessante. Então, ano passado, por exemplo, que a gente teve um surto de febre maculosa aqui em Campinas, eu falei em pelo menos 3 ou 4 lugares diferentes. Está tudo lá no meu Instagram e no meu YouTube e na minha página profissional do Facebook também. Normalmente eu posto nesses 3 lugares. Às vezes eu posto um pouco de conteúdo quando tem alguma coisa interessante. Na Covid eu postava muito conteúdo quando tinha uma notícia, quando tinha fake news, quando algum paciente morria com alguma complicação inusitada da Covid, ou que fez algum procedimento. Eu me lembro muito quando o Paulo Gustavo morreu, que foi utilizado um procedimento para tentar salvar a vida dele, que é um procedimento que ele é muito complexo, muito caro, e ninguém estava entendendo o que era aquilo. Aí eu fiz uma postagem, até em homenagem ao Paulo Gustavo, gosto muito dele, adoro os trabalhos dele, e explicando esse procedimento. E aí não era nem uma postagem de infectologia, nem de acupuntura. Na verdade, era uma postagem falando de terapia intensiva. Então, sempre que aparece alguma notícia médica mais controversa, eu gosto de comentar. Quando acontece uma situação de surto, eu gosto de comentar. Então, agora, por exemplo, aqui em Campinas, nós estamos vivendo um surto de coqueluche. Coqueluche, a famosa tosse comprida. Muito provavelmente por gap de vacinação, muito provavelmente. Estava até hoje falando com os meus alunos, olha, procurem clínicas de vacinação, renovem a sua vacina, porque é uma vacina que ela vence de 10 em 10 anos. Ela tem que ser renovada a cada 10 anos a vida inteira, que é a vacina tríplice, tétano, difteria e coqueluche. Para os adultos não pode ser a tríplice comum, tem que ser uma tríplice chamada tríplice acelular. Senão ela dá muita reação, o adulto não tolera tomar. A celular vai de boa. Eu tive que tomar esse ano, porque a gente teve um surto em São Paulo. Então, foi orientado a todos os profissionais de saúde de São Paulo que estivessem com mais de 5 anos da última dose, que renovassem. Eu acabei renovando. Então, eu tento postar conteúdos que sejam úteis para o meu público leitor, para os meus pacientes, para quem tem interesse em medicina, principalmente infectologia e acupuntura. Então, pessoal, como vocês puderam ver, o doutor aqui ele trabalha muitos quesitos técnicos da medicina, trazendo a infectologia, trazendo a acupuntura. Então, já segue ele no Instagram, Dr. Marcelo Neubauer. Isso. Perfeito. E Marcelo.Neubauer. Marcelo.Neubauer. E justamente, doutor, uma das partes que a gente mais vê, assim, de interessante é a parte das notícias que você posta também, igual da parte do coqueluche. Vi também que você, esses dias, postou também relacionado... Era alguma doença que você postou, acho que foi semana passada que você postou dentro do Instagram também, que você foi dar até uma entrevista, foi convidado para dar uma entrevista. Isso, foi uma entrevista que eu dei, que foi muito bacana, porque é para um jornalista que eu respeito muito, que é o Heródoto Barbeiro. Ah, foi isso mesmo. Isso, é sobre superbactérias. O que são superbactérias? Superbactérias são bactérias que são resistentes a muitos antibióticos. Isso, infelizmente, está aumentando e
a indústria farmacêutica não está conseguindo desenvolver novos antibióticos na velocidade suficiente para suprir isso. A situação é tão crítica que em 2021, o número de pessoas que morreram em decorrência de superbactérias nos Estados Unidos era o equivalente à queda de um Jumbo 747 por dia. Então, 500 pessoas por dia morrendo por infecção de bactérias multiresistentes. E esse é um tema que, para mim, é muito relevante. É uma preocupação. Eu costumo brincar que o médico que menos prescreve antibiótico é o infectologista, né? Porque a gente tende a ser muito criterioso com isso, porque o que faz o desenvolvimento da superbactéria é exatamente o uso inadequado do antibiótico. E aí, justamente, deixa ela mais resistente. Exatamente. E aí complica aí eu usei o antibiótico A, aí a bactéria ficou resistente. Ao A, aí eu vou pro B, ela fica resistente, eu vou pro C, e assim sucessivamente. O primeiro grande surto de superbactéria que nós tivemos no Brasil foi um surto lá em São Paulo, de uma bactéria chamada Cinetobacter baumannii, que é uma bactéria extremamente indolente. Ela é extremamente indolente. Só que esse surto foram 54 casos com 54 óbitos. Porque ela era simplesmente resistente a tudo. Até que foi resgatado um antibiótico cujo uso tinha sido abandonado porque ele é extremamente tóxico, mas era a única alternativa que a gente tinha. Uhum. Infectologista não tem medo de efeito colateral, tá? A gente aprende a lidar com isso, porque alguns dos antibióticos que a gente utiliza, eles têm muitos efeitos colaterais. E a gente aprende a lidar com isso. Uhum. E nós tivemos que ressuscitar esse antibiótico por conta disso, E assim, por ser uma bactéria indolente, o paciente ele demorava para morrer e morria com muito sofrimento. Então, a hora que a gente encontrou essa solução, resolvemos o problema, o surto foi contido, só que essa bactéria se tornou endêmica. Então ela aparece de vez em quando aqui, aparece de vez em quando ali. Normalmente, quando ele é detectado nos hospitais, o paciente é colocado em isolamento, porque para tentar evitar que essa bactéria se transmita de um paciente para o outro. E eu sempre falo para os meus alunos, bactéria não voa. Quem leva a bactéria de um paciente para o outro é a gente. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então é assim, um dos maiores infectologistas que eu já conheci, que é o professor Jacir Pasternak, ele costumava dizer que infecção hospitalar você resolve com água, sabão e vergonha na cara. Então é assim, eu sou um lavador compulsivo das mãos, principalmente dentro do hospital. Vai mexer no paciente, lava a mão. Saiu do paciente, lava a mão. Vai mexer em outro paciente, lava a mão de novo. Sabe? E eu tento ensinar isso para meus alunos. Vai examinar um paciente que está colonizado uma bactéria multiresistente. Cobre o esteto com uma luva. Porque senão você vai ter que ficar limpando o esteto com álcool e isso vai acabar estragando o esteto com o tempo, né? Cobre o esteto com uma luva. Joga essa luva fora depois. Lave sua mão. Higienize seu esteto uma vez ao dia com álcool isopropílico. Aquele álcool de limpar a tela. Sim. Sempre pensou, lavou a mão. Não tem pia perto? Álcool gel. No mínimo, é o mínimo aceitável um álcool gel. Com a Covid, todo mundo agora tem um frasquinho de álcool gel pendurado na cintura, né? Mas isso é muito importante, porque é impossível não ter infecção hospitalar, tá? Não existe isso. Um hospital que fala que tem 0 infecções hospitalares é porque ele não está detectando. Mas é possível de controlar. É possível manter controle. Antibiótico usado de maneira correta, cuidados básicos de higiene, cuidados com ferida operatória, não invadir o paciente sem necessidade, colocando acesso venoso, sonda de urina sem necessidade. E com isso a gente consegue controlar. Isso é um papel, inclusive, que o infectologista tem, que é o gerir a comissão de controle de infecção hospitalar. Doutor, depois da Covid, você percebeu uma diferença, assim, dentro do segmento da infectologia e dos pacientes, como que eles se portam? Você sentiu, porque você pegou sentiu essa diferença na prática, de paciente a paciente, de profissional a profissional? Uma coisa que a gente não via antes da Covid, e que agora a gente vê, é mais uso de máscara. A gente vê pessoas mais pessoas utilizando a máscara em ambiente público, mesmo que não seja hospitalar. Supermercado, às vezes na rua.
A máscara na rua, no ambiente aberto, ela não seria necessária, tá? Na época da Covid, a gente insistia no uso da máscara, inclusive na rua, por uma questão de educação. Uma questão de educação do paciente, para ele adquirir o hábito de estar de máscara. Mas a gente vê mais o paciente fazendo isso. E uma coisa que eu vi com a Covid foi uma explosão de herpes zoster. É muito frequente a ocorrência do herpes zoster depois de uma Covid. Muito frequente. A gente sempre falou que herpes zoster antes dos 60 anos de idade, eu preciso procurar uma causa para esse paciente estar imunodeprimido. Uma tuberculose, um HIV, um câncer, alguma coisa. Eu tenho que procurar. Posso até não achar nada, mas eu tenho que procurar. A Covid, a fase tardia dela, ela é imunossupressiva. Então, o paciente faz uma imunodepressão, o zoster aparece. Vi vários casos assim, vários casos que nos 2, 3 meses seguintes, após uma Covid, mesmo quadros leves de Covid, aparecer zoster. Eu tive uma explosão de casos de zoster no consultório. Que aumentaram bastante. Em termos de comportamento, eu vejo as pessoas higienizando mais as mãos. Acho que a pandemia deixou a gente com medo, né? Principalmente em 2020, a coisa foi crítica, né? A coisa foi crítica. As pessoas estão higienizando mais as mãos, as pessoas estão se cuidando mais, estão evitando lugares públicos quando elas estão com sintomas respiratórios, estão usando máscara, estão testando mais. A gente hoje não tem mais noção de quantos casos de Covid a gente tem, porque como as pessoas fazem às vezes o teste de farmácia, é Covid de uma forma leve, isso não é notificado, como era na pandemia, que todos os casos eram notificados, a gente sabia exatamente quantos casos tinham. Hoje isso não... a gente perdeu esse limite de controle. Uma coisa que eu notei com a vacinação foi que a Covid hospitalar diminuiu brutalmente. Depois das 2 primeiras doses, isso já aconteceu. Depois da 5ª dose, mais ainda. Então, assim, a Covid hospitalar é uma coisa que eu não vejo mais. O que eu vejo, eventualmente, um paciente internar por outro motivo e testar positivo. E às vezes ele está até assintomático. Mas aqueles quadros graves, com pacientes em terapia intensiva, não vejo mais isso acontecer. Não vejo mais. Não vejo há muito tempo, inclusive, tá? E olha que eu tô em hospital todo dia, né? Ali no Celso Perro eu tô praticamente todo dia. Você vê a importância da vacinação, sim, né? Não só para a Covid, mas igual do coqueluche, que você comentou agora há pouco aqui em Campinas. Sim. E, doutor, a gente conversou agora do futuro da medicina como um todo, mas o que eu quero saber, que imagino que todos queiram saber, é o futuro do Dr. Marcelo Neubauer. Quais que são os próximos passos? Bom, eu vou fazer meu doutorado, eu começo meu doutorado esse ano, senão meu orientador vai arrancar minha jugular, né, porque ele está aqui, que acabou atrasando por conta da necessidade de fazer o placebo. Vou fazer essa especialização em procedimentos guiados por ultrassom. Eu gosto de estudar, não tem jeito, eu gosto disso. Tenho o projeto de montar o serviço de acupuntura dentro da PUC e, quem sabe, montar o primeiro serviço de especialização fora de uma capital. Eu tenho esse sonho, que é um sonho de médio prazo, porque para eu poder chegar a montar o curso de especialização, eu preciso ter toda uma estrutura pronta. Eu preciso ter ambulatórios funcionando, eu preciso ter demanda, eu preciso ter mais colegas para trabalhar junto. Então, para poder fazer isso, eu preciso de mais tempo. O primeiro passo foi montar o braço. E agora a gente vai começar aos poucos e gerando cada vez mais essa necessidade. E a universidade tem interesse de qualquer coisa que a faça crescer, né? Isso é o interesse disso. Só que as coisas têm que ser feitas no seu devido tempo. Consultório, eu adoro fazer consultório também. E eu estou na fase de transição de vida de mudar para Campinas. Eu ainda moro em São Paulo, mas dos 10 períodos da semana, né, são 5 manhãs e 5 tardes, atualmente eu estou em 6 períodos em Campinas e 4 em São Paulo. Já consegui isso. Já está começando a balancear. O meu plano futuro é só ter 2 períodos por semana em São Paulo, que são os períodos que eu fico na USP, porque esses eu não largo.
Porque eu tenho o meu ambulatório de violência sexual de manhã e eu tenho a especialização à tarde. Esses eu não pretendo largar. Vou fazer parte da nova diretoria do Colégio Estadual de Acupuntura. Acabamos de ser eleitos, a eleição faz menos de 2 semanas, a gente assume dia 1º de janeiro. Olha, parabéns, hein, doutor? Obrigado. E pretendo não sossegar por enquanto. Já uma máquina, né, de tanto que já fez pela medicina, tudo que você já, de fato, consolidou, não só na parte da formação, mas todo o seu propósito de vida, ver isso, que você passa isso adiante também nas faculdades, você passa isso adiante para os pacientes, que você passa adiante também dando entrevistas, participando de programas, isso é simplesmente fantástico. A gente, se todos os médicos fossem metade desse médico Marcelo Neubauer, a gente estava muito bem aqui. Muito obrigado. Doutor, aqui então a gente vai finalizar. Eu gostaria de te agradecer por participar, topar fazer parte desse podcast comigo. É uma honra conhecê-lo presencialmente e muito obrigado pela confiança e por estar aqui comigo. Eu que agradeço mais uma vez, Felipe. Muito obrigado. Yes!